Mongólia, no final do Cretáceo, há 75 milhões de anos, dois dinossauros estão travando uma batalha feroz em um trecho de deserto cercado por dunas de areia e manchas esparsas de vegetação. Velociraptor mongoliensis, o pequeno mas mortal ícone do antigo deserto de Gobi, ataca furiosamente um adulto totalmente crescido, Protoceratops andruzi. Um ceratopsídeo de pequeno a médio porte, com um bico afiado e uma grande gola óssea. Usando a garra em forma de foice em seu membro traseiro, o Velociraptor tenta golpear a garganta de sua presa, mas talvez tenha ido longe demais. Com um estalo poderoso, o Protoceratops fecha seu bico em torno do membro anterior do dromeossauro, causando uma dor imensa ao pequeno raptor. Toda essa luta é inútil, no entanto, e hoje não haverá vencedor. Um leve estrondo vindo de trás sinaliza o início de um deslizamento de areia, cobrindo os dois dinossauros e os envolvendo em sedimento para sempre. Os dois teriam morrido quase instantaneamente, presos para sempre em um combate desesperado. Esse cenário não é mera especulação, no entanto. Ele é baseado em um fóssil real. Na verdade, é o único fóssil registrado que preserva perfeitamente dois dinossauros no ato do combate. Descoberto em 1971 por uma equipe conjunta polonesa e mongol, os dinossauros lutadores, como foram apelidados, preservam perfeitamente a tentativa fracassada do Velociraptor de caçar um Protoceratops. Este último é o gênero que vamos discutir no vídeo de hoje. Esse fóssil entrou para a história da paleontologia, retratando os dois animais como grandes rivais. Qual é a verdadeira história desse resistente ceratopsídeo? Já falamos sobre o Velociraptor aqui no canal, mas agora vamos voltar no tempo para conhecer seu suposto arqui-inimigo. O resistente, mas surpreendentemente fofo, Protoceratops. Apesar de se parecer apenas vagamente com os grandes lagartos com chifres do final do Cretáceo, o Protoceratops era de fato um ceratopsídeo. Um parente distante do Tricerátopo, Estiracossauro, Centrosaurus e do restante do grupo de Ornithischia, parecidos com rinocerontes, que eram predominantes no final do Mesozoico. Dentro da ceratopsia, o Protoceratops pertence à família Protoceratopsidae, que inclui vários animais de pequeno a médio porte, que eram parentes próximos do gênero. Em contraste com dinossauros como o Tricerátopo, o Protoceratops era muito pequeno. Ele media, no máximo, 2,5 metros, ou pouco mais de 8 pés de comprimento, e pesava no máximo 104 quilos, ou cerca de 230 libras. Quando adultos, os Protoceratops eram quadrúpedes, mas acredita-se que os filhotes eram capazes de correr sobre duas patas para escapar do perigo. Os dedos de cada pata eram largos e achatados, o que permitia ao dinossauro cavar na terra e na areia em busca de alimento. Na base do tronco havia uma cauda longa e profunda, cujas vértebras formavam uma estrutura semelhante a uma vela com espinhos neurais altos. Essa vela pode ter sido usada para exibição ou termorregulação, mas também há teorias de que ela ajudava o animal a nadar. Embora não haja evidências diretas de que Protoceratops tivesse qualquer tipo de revestimento semelhante a espinhos em sua cauda, ele é frequentemente retratado com eles. Isso não está fora do reino das possibilidades, já que outros pequenos ceratopsídeos, como o Psittacossauro, são conhecidos por terem essas estruturas em suas caudas. Para o seu tamanho, Protoceratops era um animalzinho robusto com um pescoço curto e inflexível que se conectava a um crânio quase que comicamente grande. Esse crânio era a característica mais impressionante do Protoceratops. Pesado e poderoso, com mandíbulas profundas, contendo músculos fortes para dar uma mordida potente, esse é um animal que prosperava com a vegetação abrasiva do deserto.
Na frente da cabeça havia um bico afiado e curvado que cortava o alimento dos galhos. Antes de usar algumas dezenas de dentes mais atrás na boca para triturar o alimento, facilitando a digestão. Ao contrário do estiracossauro e do tricerátopo, esse pequeno dinossauro não tinha chifres longos e afiados, mas ainda assim desenvolveu uma gola impressionante na base do pescoço. Nenhum protoceratops tinha o mesmo tamanho e formato de gola, com enormes variações entre os sexos e idades. O Protoceratops ficou conhecido no mundo científico após as expedições da Ásia Central lideradas por Henry Fairfield Osborn no final da década de 1910 e início da década de 1920. Osborn tinha a impressão de que regiões da Ásia Central, como o deserto de Gobi na Mongólia, poderiam ser a chave para entender a origem de muitos grupos de espécies animais. Apoiado pelo zoólogo Roy Chapman, Andrews Osborn organizou 3 expedições ao norte da China e à Mongólia, entre 1916 e 1930, sendo que a terceira resultou na descoberta dos fósseis de Protoceratops. A equipe chegou aos penhascos flamejantes da Mongólia no final de 1922 e começou a trabalhar na escavação das rochas da formação Jodocta. James B. Shackelford, um fotógrafo que trabalhava junto com a equipe, descobriu o primeiro material fóssil de Protoceratops. Era um crânio pertencente a um jovem, que o paleontólogo Walter W. Granger conseguiu identificar como uma nova espécie de dinossauro. A expedição permaneceu na Mongólia enquanto os fósseis de Protoceratopses eram estudados, e mais material pertencente ao dinossauro foi descoberto em 1923, junto com os fósseis de Velociraptor, Oviraptor e Sauronitides. Mais tarde naquele ano, Protoceratops andrusi foi nomeado. O nome genérico se traduz como primeira face com chifres, enquanto Andrusi, o nome específico, homenageia Roy Chapman Andrews, que liderou a equipe durante o tempo deles na Mongólia. O material fóssil que eles haviam descoberto deixou claro que este era um animal relacionado aos maiores dinossauros ceratopsianos do final do Cretáceo. E também se acreditava inicialmente que poderia ter sido um possível ancestral comum entre eles e os anquilossauros. Agora sabe-se que esse não é o caso, e o Protoceratops representa um ramo evolutivo distinto dos outros ceratopsianos. Ele foi apresentado ao público como o tão procurado ancestral do Tricerátopo, apesar de ter evoluído separadamente. No entanto, as escavações não pararam por aqui. A terceira expedição à Ásia Central continuaria até 1930. Vários espécimes de Protoceratops extremamente bem preservados foram desenterrados nesse período. Na verdade, era um dos dinossauros mais comuns da formação Jodocta, com mais de 100 espécimes distintos conhecidos pela ciência. Como resultado, os paleontólogos puderam estudar esse dinossauro de perto, tendo encontrado espécimes de Protoceratops de diferentes idades, sexos e tamanhos. O famoso fóssil dos dinossauros lutadores, que destacamos na introdução, seria descoberto mais tarde, em 1971, e entraria para a história como uma das descobertas de dinossauros mais espetaculares de todo o registro fóssil. O Protoceratops possivelmente viveu de forma semelhante a um javali moderno. Ele possuía grandes músculos na mandíbula que ajudavam seu bico afiado a cortar a vegetação resistente e provavelmente passava muito tempo cavando em busca de alimento usando seus dedos em forma de pá. Ele pode ter cavado em busca de raízes e tubérculos, mas também se sentia à vontade cortando folhas e galhos de qualquer vegetação rasteira. Há algumas evidências que sugerem que, assim como os porcos, Protoceratops pode ter sido um comedor de carne oportunista, talvez capturando pequenos vertebrados quando os encontrava, ou se alimentando da carniça de carcaças deixadas para trás por predadores como o Velociraptor.
De qualquer forma, a carne certamente não era a maior parte da dieta deles, e seus dentes maxilares eram agrupados em baterias dentárias. Muito parecido com muitos dinossauros herbívoros, dentes achatados teriam ajudado a triturar vegetação abrasiva, e os dentes podiam ser substituídos ao longo da vida quando inevitavelmente se desgastavam com a mastigação constante. Em 2010, foi proposto por Longreach e colegas que o Protoceratops pode ter cavado na terra não apenas em busca de alimento, mas também para fazer tocas no solo do deserto. Ao fazer isso, ele poderia ter se abrigado de predadores ou do ambiente severo e quente em que vivia. Isso também foi sugerido como o motivo pelo qual os fósseis de Protoceratops são tão bem preservados. Talvez os indivíduos fossem mais propensos à fossilização se vivessem e morressem em suas tocas, especialmente em áreas propensas a tempestades de areia severas e deslizamentos de terra frequentes. Muito antes, em 1925, os paleontólogos Gregory Mook e seus colegas discutiram a ideia de que o Protoceratops seria semiaquático devido aos pés largos e às longas espinhas neurais nas vértebras da cauda. Outros paleontólogos apoiaram essa ideia quando estudaram o fóssil dos dinossauros lutadores na década de 1970, mas existem interpretações mais modernas que lançam dúvidas sobre esse comportamento. Elas foram interpretadas como formas de exibição para parceiros ou rivais, em vez de serem uma ferramenta para ajudar na natação. Embora foi reconhecido que o Protoceratops provavelmente conseguiria nadar se fosse necessário. Embora as teorias mais recentes de 2019 reverteram isso novamente, afirmando que o dinossauro provavelmente era um nadador bem adaptado. Quando ele entrava nos sistemas fluviais que faziam fronteira com os desertos da Formação Jodocta. Foi teorizado que o Protoceratops provavelmente era um animal muito social, já que grandes números desses dinossauros foram encontrados em proximidade uns dos outros. Isso pode representar um comportamento de pastoreio, com grupos de animais viajando juntos para segurança ou para localizar áreas abundantes em alimento. Estudos sobre os ossos do anel escleral ao redor dos olhos indicaram que o Protoceratops pode ter sido catimeral, exibindo atividade irregular ao longo do dia, em vez de seguir um ciclo fixo de dia e noite. Isso pode ter ajudado o Protoceratops a evitar as partes mais quentes do dia, permitindo que permanecesse ativo em horários nos quais predadores eram conhecidos por patrulhar. Enquanto o fôleo do dinossauro teria protegido seu pescoço de ataques de predadores, ele também pode ter servido como uma ferramenta para exibição diante de parceiros ou rivais. O fôleo pode ter apresentado padrões elaborados em sua parte frontal durante a vida, e talvez até tenha servido como um meio de afastar predadores. O fóssil do dinossauro em combate indica que o Protoceratops realmente precisava se defender de animais como o Velociraptor, como mostra o espécime com a garra curva do dromiossauro pronta para golpear o pescoço do ceratopsiano. No entanto, não está claro se o Velociraptor estava atacando um adulto totalmente crescido como presa, ou se o adulto estava defendendo seus filhotes de um ataque. Eles certamente parecem ter sido capazes de se defender, considerando seus esqueletos resistentes e bicos fortes, e poderiam ter dado uma mordida dolorosa em um agressor, especialmente em um tão pequeno e leve quanto um Velociraptor. Enquanto alguns fósseis de Protoceratops foram encontrados na vizinha formação Bayan-Mandahu, a grande maioria é local da formação Jadocta, localizada no deserto de Gobi, na Mongólia. Na época do Protoceratops, esse teria sido um ambiente quente e árido, caracterizado por dunas de areia ondulantes e fontes de água de curta duração. Esse foi um período do final do Cretáceo, conhecido como Campaniano, menos de 10 milhões de anos antes do fim da era dos dinossauros, quando o asteroide chegaria e tornaria essa região muito mais úmida. Hoje, o deserto de Gobi é ainda mais seco do que teria sido no Campaniano, mas, basicamente, recriou algumas das condições desérticas que o Protoceratops teria encontrado em vida.
O Protoceratops podia ser encontrado amplamente por toda a formação Jadocta, o que significa que ele vivia e encontrava uma grande variedade de vida animal. Além do Velociraptor, pequenos terópodes estavam presentes na forma do Hauscaraptor, parecido com um pato, dos dinossauros parecidos com perus oviraptor, Sitipati e Can, e dos truodontídeos Sauronitides, bizarros alvarossauros, com uma garra longa na frente usada para cavar, podiam ser encontrados na forma de Coal e Chavuia, enquanto aves como Gobiterix e Apsavaris circulavam acima. Em localidades vizinhas, o Protoceratops vivia com um número maior de dinossauros herbívoros, como o ornitomímido, Apiornithomimus, e o colega ceratopsiano Eudanoceratops. Como está atualmente, poucos dinossauros de grande porte foram descobertos na formação Jodocta, o que levou os paleontólogos a acreditar que esse pode ter sido um ambiente estressado com muitas pressões ecológicas. As fontes de alimento podem ter sido escassas e pequenas, e animais resistentes como o Protoceratops podem ter sido a forma de vida dominante nessa área devido à sua capacidade de cavar e sobreviver sob a areia. Na formação vizinha de Bayan Mandahu, o Protoceratops vivia em um ambiente um pouco mais verde, com rios temporários situados ao longo de uma vasta planície aluvial. A terra teria sido em sua maioria plana e, embora o ambiente ainda fosse semiárido, sustentava uma variedade de animais um pouco maiores do que os vistos em Jodocta. Claro, o Velociraptor também podia ser encontrado aqui, junto com os pequenos terópodes emplumados, Maquirossauro, Linênicus e Filovenator. O Anquilosaurídeo Pinocossauro também vivia aqui, ao lado do ceratopsiano Bagoceratops, e uma variedade de tartarugas de água doce e lagartos. Pequenos mamíferos corriam ao longo da beira da água e para dentro dos arbustos, talvez buscando refúgio dos rápidos truontídeos e dromaiosauros que rondavam a região. Novamente, nenhum animal muito grande foi encontrado na formação Bayan Mandahu. Isso indica que essas condições semelhantes a deserto estavam espalhadas por uma ampla área na antiga Mongólia, limitando a diversidade de dinossauros que poderiam inevitavelmente sobreviver aqui. Protoceratops é um exemplo fantástico de como certos animais podiam ser comuns na era Mesozoica, quando estavam bem adaptados às condições em que viviam. Poucos animais eram tão resistentes quanto esse pequeno ceratopsiano do final do Cretáceo, e poucos suportavam condições tão áridas quanto Jodocta. Assim, uma quantidade imensa de informações pode ser inferida a partir dos fósseis que temos, e os Protoceratops representam alguns dos esqueletos de dinossauros mais espetaculares já registrados. Mesmo assim, é muito provável que ainda haja muito mais a ser aprendido sobre essa espécie a partir do conteúdo fóssil que ainda não foi encontrado, junto com os muitos segredos que as rochas de Jodocta guardam sobre os outros animais com os quais ele conviveu.